Vamos agora à palavra de Deus esta manhã em nome de Jesus. Se coloque em pé, por gentileza, vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos continuar falando sobre propósito. Hoje vamos firmar o segundo propósito. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 5, versículo 14. Segundo propósito da sua vida. Segundo propósito. Antes eu não mencionei aqui os filhos, né? Mas é o Éder, o Kleber, a Daniela e o Manuel. Deus abençoe eles também poderosamente, em nome de Jesus. Contrário, então diz a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém, Jesus. Nesta manhã, Deus vai nos abençoar. Amém. Semana passada eu passei aos irmãos 4 perguntas, para que você viesse respondê-las na sua casa ou para você. Primeira pergunta, por que a igreja existe? Segunda pergunta, o que devemos ser como igreja? Quem e o que somos? Terceira pergunta, qual é a nossa missão como igreja? O que Deus quer que façamos no mundo? E quarta pergunta, especial, como vamos fazer isto? Amados, eu não sei se você algum dia parou para pensar, ou você parou para analisar, do porquê você veio à Terra. Que propósito nós temos de ter nascido? Porque alguns pensam que é só nascer, crescer, multiplicar e depois morrer. Alguns pensam que é isso. Mas nós precisamos entender que nós temos um propósito. Existe um propósito de nós termos nascido. Amém? Você não nasceu por acaso, ninguém nasce por acaso. O Senhor tem um propósito, senão nem nascia. Mas é interessante, é importante nós guardarmos isso. Nós não precisamos criar propósito. Explico para você, propósito de vida. Não fazer propósito diferente. Você pode fazer propósitos. Você pode fazer algo, dentro do propósito, esse que eu vou explicar, estão os propósitos que você pode fazer na sua vida. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho o propósito de fazer isso, porque eu creio que Deus, Ele ouve a gente quando a gente faz um propósito com Ele. Amém? Mas quando eu digo sobre propósito, eu digo propósito de vida. Eu não preciso criar um propósito para a minha vida. O Senhor Jesus, Ele já fez. Ele já estipulou um propósito de vida para nós. Amém? Ele já fez um propósito de vida para nós. Um dos propósitos, nós falamos domingo passado, que é ser sal. Ser sal. Primeiro propósito de Jesus, primeiro propósito que nós devemos firmar é ser sal. Diga com o pastor, ser sal. E hoje nós vamos aprender o segundo propósito de Jesus. Jesus disse, vocês são luz, luz do mundo. Mas, meus irmãos, o que isso significa? Primeiro, eu preciso entender que de tudo existe algo que não tem como, não dá, de jeito nenhum, não dá. Diga com o pastor assim, não dá, de jeito nenhum. Diga, não tem como. Primeiro, o que, pastor? Primeiro ponto, meus irmãos, é que não dá para esconder. Jesus disse o quê? Que não dá para se esconder. O versículo de número 14 diz, não se pode esconder. O primeiro ponto é que não dá para esconder. Eu diria, não dá, não deve, não pode. E aqui Jesus ele faz a comparação de uma cidade iluminada e que está edificada lá em cima do monte. Consegue imaginar comigo? Imagine comigo, meus irmãos, uma cidade cheia de luz. E lá em cima, imagina comigo, dá para enxergar quilômetros de longe, sim ou não? Né? Quando a gente vem pela serra ali,
né? Os irmãos às vezes viajam na serra, não sei se você viajou de noite. Muitas vezes, lá no meio daquela montanha, lá no meio daquelas árvores lá, tem uma luzinha acesa. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Né? Tem uma luzinha acesa lá, e a gente diz, olha lá, deve ter uma casa lá. Tem uma casa lá porque tem uma luz ali. Meus irmãos, agora você consegue imaginar uma cidade toda iluminada? É isso que Jesus compara. É no mínimo bonita e não tem como esconder. Amém, meus irmãos? Diga assim, a luz não dá para esconder. Então, meus irmãos, você e eu não podemos nos esconder. Não tem como esconder. Vai aparecer. Agora, o que significa esconder? Como que alguém esconde a luz? Ou como que a luz se esconde? Primeiro ponto, eu sou luz. Diga como pastor assim, eu sou luz. Diga assim, não dá para esconder. Amém? Você crê nisso? Ele disse, vocês são luz do mundo. Não dá para esconder. Mas se esconde. Como é que é o ato de esconder? Primeiro ponto, como que se esconde a luz? Significa nós ficarmos quietos quando deveríamos falar. Esconde a luz. Segundo ponto, se nos juntarmos à multidão, ou seja, se nós formos igual a todos e fazer o que todos fazem, a nossa luz será escondida. Terceiro ponto, se nós negarmos a Cristo, se nós negarmos a luz, nós estaremos escondendo. Eu nunca me esqueço, meus irmãos, de algo que os pastores diziam sempre nas mensagens. Eu não era pastor, mas eu sempre estava ligado nas mensagens. E eu nunca me esqueço que eles perguntavam assim, quem conhece o cristão 007? Alguém já ouviu dar uma mensagem isso? Né? Eles sempre diziam isso. Quem conhece o cristão 007? Aí o pessoal não sabia o que era. Ele dizia, ele está no trabalho, ele está na escola, mas ninguém conhece que ele é cristão. Ou seja, ele está o quê? Escondido. A luz está escondida. Quarto ponto. Se nós deixarmos que o pecado escureça a luz que há em nós. Meus irmãos, se nós começarmos a praticar aquilo que é contra a palavra de Deus, automaticamente a nossa luz será escondida. Nós nos esconderemos ou até apagaremos. Quinto ponto. Se nós não explicarmos aos outros a origem da nossa luz, meus amados e queridos de Deus, nós não somos apenas uma pessoa iluminada, mas há uma luz que brilha em nós que vem do Senhor. Vem dele. Eu preciso dizer que a luz vem dele. Eu não sou apenas uma pessoa iluminada, mas a luz vem dele. Sexto ponto. Como que faz para esconder a luz? Se nós ignorarmos a necessidade dos outros, também estaremos escondendo a luz. Então, o primeiro ponto é, não se esconda. Esse é o primeiro ponto. Não há como esconder. Agora, lendo mais sobre luz, e ver que é no sentido moral e espiritual, eu aprendi que a luz, ela esclarece e ilumina a mente. Diga com o pastor assim, esclarece e ilumina o quê? Ela esclarece e ela ilumina a mente. Meus irmãos, deixe-me lhe dizer, você tem o propósito de esclarecer e iluminar mentes. Como assim, pastor? Você vai entender. Existe um exemplo clássico na Bíblia. Você já leu, eu já preguei sobre ele, que está em Atos, capítulo de número 8, no versículo de número 26 em diante. Quando diz que o anjo do Senhor falou para Felipe para ele ir para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Meus irmãos, a meu ver, como leigo, eu não curto muito o deserto, né? Mas Felipe foi. E de repente tinha um homem etíope assentado num carro que ia lendo a Bíblia daquela época, né? Lendo o profeta Isaías. E aquele homem estava lendo. Meus irmãos, quanto conhece pessoas que até não vêm na igreja, mas leem a Bíblia? Ah, conhece, né? Tem gente, né?
Queridos, quantos conhecem nossos amigos católicos que leem Bíblia? Também tem as pessoas que conhecem. Queridos, agora é interessante, muito interessante. Lá estava lendo, um etíope estava lendo, e eu acredito que não era a primeira vez que ele lia. Eu acredito que ele deve ter lido outras vezes. E Filipe, quem sabe, não sabia o que ele estava fazendo ali, porque o texto não mostra que o anjo contou o que Filipe iria fazer, mas mandou ele apenas ir. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente não entende, a gente não consegue às vezes entender por que a gente vai ou faz alguma coisa. Mas veja, às vezes nós não entendemos isso. Alguns dizem assim, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas agora vai, algo importante para você. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Meus irmãos, o cristão, ele não vive daquela música, deixa a vida me levar. Né? O cristão, ele não vive disso. Tudo tem um propósito. O cristão, ele é dirigido por um propósito. Diga como eu posso dizer, o cristão é dirigido, o quê? Por um propósito. Ele é dirigido, tudo que acontece é um propósito. Se ele está entendendo que ele está no propósito de Deus, tudo tem um propósito. Pois bem, e Filipe, quem sabe, como eu disse, sem saber o que estava fazendo ali, mas ele obedeceu, porque o discípulo, ele obedece, até ele não entende, mas ele obedece. Meus irmãos, o que nós precisamos é obedecer. Você não precisa nem entender, mas você precisa obedecer, apenas obedeça. E Filipe está lá, de repente, olha aí na Bíblia, e vamos olhar aqui na TV, se você não tem a Bíblia aí, mas olha ali, se você tem a Bíblia, você quer olhar na sua Bíblia, também pode ser. Ouça o que está escrito no versículo 29. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Meus irmãos, vamos trazer para a linguagem de hoje, o Espírito do Senhor falou para ele assim, chega perto da carruagem e acompanha ela. Está entendendo esse detalhe? Chega perto da carruagem e acompanha ela. Meus irmãos queridos, Deus não estava preocupado com a carruagem, não. Mas pastor, Deus mandou ele acompanhar a carruagem? É verdade, sim. Hoje ele diz para nós acompanhar também a carruagem. Como assim? Não entendi, pastor. Acompanhar uma casa, mas ele não está preocupado apenas com a casa. E o que ele está interessado, pastor? Ele está interessado com quem está dentro da carruagem, com quem está dentro da casa. Amém, meus irmãos? Ele está preocupado isso. Felipe não sabia, mas dentro da carruagem tinha alguém precisando de luz. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Dentro dos carros, dentro das casas, dentro dos apartamentos, por que não dizer na rua, tem alguém precisando de luz. Tem alguém precisando de luz. Nas casas estão precisando de luz. Mas pastor, precisam de luz. Estão precisando de luz. E aí, Felipe disse o quê? Senhor, mas eu estou muito ocupado. Senhor, mas o que o pessoal da carruagem vai pensar de eu ficar pertinho da carruagem? Não foi isso. Versículo de número 30, diz a Bíblia. E, o quê? Correndo. Note, meus irmãos, correndo. Felipe correu. Sabe por quê? Primeiro ponto, porque Felipe era obediente. Amém, meus irmãos? E segundo ponto, porque não dava para perder aquela carruagem. Deus tinha propósito ali. Não dava para perder a oportunidade. Ei, queridos e amados de Deus, é forte para mim. Será que nós não temos muitas vezes perdido a carruagem? Como assim, pastor? Perdido o apartamento, perdido as casas, as praças, as escolas. A palavra está ensinando, corre e acompanha alguém. Vou dizer de novo, corre e acompanha alguém. Alguém precisa ser acompanhado.
Eu não consigo acompanhar todos, mas alguém você consegue acompanhar. Se cada um de nós aqui acompanharmos alguém, quantas carruagens serão alcançadas? Quantas casas serão alcançadas? Quantas vidas serão alcançadas? Amém, queridos? Se cada um pegar uma carruagem, cada um andar do lado de uma carruagem, quem me entende? Agora a sequência poderia ser, isso na minha mente, né? Ou pode ser de alguém mesmo. Eu queria pensar assim, o etíope, né? O Felipe ia perguntar do etíope assim, mas quem que é esse louco que está acompanhando, correndo do meu lado? Ah, meu Deus, isso aqui é muito lindo. Diga com o pastor assim, quem é esse louco que acompanha do meu lado? Está entendendo? Quem é esse louco que está correndo aqui? Porque você consegue imaginar uma carruagem? Se ele teve que correr, provavelmente a carruagem não estava devagar, ou ele teve que correr para se aproximar dela, né? Mas você consegue imaginar? Imagina a cena comigo. De repente o camarada do nada começa a correr em direção à carruagem, ou do lado da carruagem. Imaginou comigo? Alguém perguntava assim, quem é que esse louco que está correndo atrás da carruagem? Vamos trazer para nós? Vamos contextualizar isso aqui para nós? Quem é esse louco que fica mandando WhatsApp para mim? Meus irmãos, quem é esse que diz que está orando por mim? Quem é esse que vive me convidando para o discipulado? Quem é esse que diz que eu tenho que fazer uma célula na minha casa? Quem é esse que vive me convidando para participar de uma? Quem é esse que não larga do meu pé? Vamos contextualizar. Sabe quem é esse? Posso dizer para você quem é esse? É a luz chegando, porque tem propósito com Deus. Ele tem propósito com Deus e Deus tem propósito com ele. Aleluia! Oh, maravilha, irmão, não se esconda. Vai, ache uma carruagem, ache uma casa, ache alguém, ande do lado. Ah, pastor, mas vai chamar de louco, de sei lá o que for. Mas você é luz. Tá, mas tem uma coisa que é chata. Você está no escuro e de repente chega alguém, puf, acende a luz. Sim ou não? Incomoda, né? Você, desliga isso aí. Quando? Você sabe por que as pessoas se sentem incomodadas? Porque luz incomoda. Luz incomoda. Mas a luz não deixa de ser luz. Ou ela apaga, ou ela está acesa, ela não deixa de ser luz. Então, meu irmão, às vezes a tua luz vai incomodar, mas não pode apagar. Não pode. Ela tem que acompanhar. A carruagem vai, eu vou de atrás. Porque esse tio que está ali dentro, eu nem conheço ele, mas ele é importante. Deus tem propósito na minha vida. Eu sou luz na vida dele. Aleluia. Você consegue imaginar que Felipe tinha segurança ali, daquele lado? Poderiam botar Felipe para correr? Sei lá, imagina a cena, eu fico imaginando como é que foi. Porque não é assim, irmãos, se aparecer entrar dentro de um carro. Um dia nós estávamos, o Lucas, não sei se o Lucas lembra, acho que é mais menor, nós estávamos no carro esperando a Cris, de repente entrou uma pessoa no carro. Foi abrir a porta e entrou e olhou. Opa, carro errado. A gente ficou olhando para ela assim, né? Ainda que foi engano, né? Mas isso é uma coisa ruim. Você consegue ver, irmãos? Então, você imagina aquela cena, o etíope chegando e fazendo essa pergunta para ele. O que ele perguntou? Ainda está no versículo de número 30, né? Quando ele chegou perto, ele viu que ele lia o profeta Elias e ele perguntou. O que ele perguntou? Ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Meus irmãos, isso eu acho que eu tenho que pregar a vida inteira, né? E você também. Estou porto-alegrense hoje. Mas, olha, irmãos, quantas pessoas leem, mas não entendem? E ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Aí, no versículo 31, ele falou assim, como que eu poderei entender? Meu Deus. O que Jesus mandou a gente fazer? O que Jesus um dia mandou fazer? Ensinar. Ele falou assim, mas como que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar, não tem uma luz? Está faltando luz aqui nisso aqui, eu não estou conseguindo entender. Alguém precisa iluminar a minha mente, que eu não estou entendendo isso aqui.
Você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida? Deus tem propósito para nós. Tem muita gente sem luz da palavra. E aí o etíope ele rogou, ele disse assim, que Filipe entrasse, subisse, né? Se assentasse ali. Quando Filipe assentou, sabe o que eu vi? Marcel. Ali eu vi Marcel. Começou a sair dentro da carruagem, porque não importa o lugar, não é verdade? O que faltou ali? Você vai pensar o que faltou ali, mas depois a gente vê. Mas eu vou resumir agora e concluir. Porque a revelação você já entendeu. Filipe explicou, esclareceu, explicou para ele. E anunciou quem? Jesus. E o eunuco decidiu por Jesus e foi batizado. Filipe não foi um dos 12 que alguém poderia se opor, mas ele era luz. Qual a conclusão desta palavra nesta manhã? Deus tem um propósito para mim e para você, e é que sejamos luz. E Ele não quer que nós venhamos nos esconder. Deus quer que você não se esconda, mas que você corra e seja a luz do mundo, começando na vida de alguém. Deus nos leva, se quisermos, a ser usado para ser que a luz chegue a outras pessoas, que também um dia serão luz em outras pessoas, que se tornem luz em outras pessoas. Você aceita esse propósito? Meus irmãos, uma vida sem propósito é uma vida, sabe, sem muito prazer, sem muito... Mas pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Mas você tem um propósito. Todas as outras coisas estão voltadas para esse propósito. Como assim, pastor? Deus te colocou num trabalho com um propósito. Deus te colocou numa escola com um propósito. Deus te colocou para fazer alguma coisa com um propósito. Deus te deu uma família com um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito. Não é a vida me levar. Vamos ver o que vai dar. Não, tem propósito. Tudo ele tem um propósito, ele tem um porquê. Quando você entende isso, como você fica feliz, meus irmãos, como eu fico feliz quando eu entendo isso. Digo, meu Deus, que coisa boa. Eu entendi isso, que tudo na minha vida, Deus tem um propósito. Deus me deu uma esposa, porque tem um propósito. Deus me deu um filho, porque tem um propósito. Está entendendo isso? Deus uniu o casal, porque tem um propósito. Sejamos luz. Esse é o segundo propósito. Ser sal e ser luz. Se coloque em pé, por gentileza. Por 30 segundos, pelo menos, eu convido você a você falar com Deus e dizer para Ele, Senhor, eu quero ser luz. Se houver alguém ainda que não aceitou Jesus como seu Salvador e quer se entregar para Ele hoje, a oportunidade também, venha aceitar Jesus. Se alguém precisa se reconciliar com Jesus, reconcilie hoje. Aproveite essa oportunidade para que o propósito dele se cumpra na tua vida, na tua história, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus, fale algo para Ele. Pastor, mas eu não sei. Fale na sua simplicidade, converse com Ele. Hoje, diga, Deus, o pastor falou aí, então, no nome de Jesus, eu preciso entender mais, me ilumina, me ajuda. Eu preciso disso, porque eu quero ser luz na vida de alguém. Senhor, meu Deus, eu oro juntamente com os meus irmãos aqui agora, em nome de Jesus. Oro porque o Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor está ouvindo a voz de cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que cada um se disponha a dizer, Senhor, eu serei luz. Luz neste mundo que precisa. Luz, pelo menos na vida de uma pessoa, de duas. Depois que aquele lá se tornar luz, eu vou para outro e outro e outro. Porque eu sou luz neste mundo. Em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos esconder, Pai, mas venhamos levar essa luz
em nome do Senhor Jesus. Se você quer ser usado por Ele, diga assim: Senhor Jesus, quero ser usado por Ti. Usa-me para o Teu propósito, em nome de Jesus.